das 10. A Sintonia da Notícia. São 10 horas e mais 30 minutos, 10 horas e 30 minutos. O Jornal das 10 abre um espaço nesse momento para que nós possamos falar numa entrevista internacional. A ligação dos estúdios da Rádio São João com Tel Aviv, a capital de Israel, onde está a nossa colaboradora, a nossa companheira jornalista, a Bianca Kestenbaum, que vai falar conosco e trazer algumas informações sobre esse conflito que está acontecendo entre Israel e o Irã. Minha cara convidada, é uma satisfação muito grande em ouvi-la, de ter a honra de participar conosco nessa manhã, nessa ligação internacional, a primeira emissora de rádio da região do Campo das Vertentes, que tem a oportunidade de ouvir uma jornalista renomada, tanto na televisão, também no rádio, já pertenceu à TV Globo, à Rede Globo de Televisão, e ela vai participar conosco. Bianca, muito obrigado pela sua participação nessa manhã de segunda-feira. Para mim, um bom dia. Para você, devido ao fuso horário, uma boa tarde, porque existe uma diferença de 6 horas entre o fuso horário Brasil e Israel. Bom dia, Bianca. Bom dia para vocês aí. E aqui, boa tarde, 4h30 da tarde, depois de uma noite intensa e trágica também. Bianca, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: você mora numa cidade chamada Petah Tikva, que pertence à região metropolitana de Tel Aviv, a capital do Israel. Aí onde você está, nesse conflito, houve algum bombardeio também ou não? Sim, essa noite mesmo a cidade foi atingida por um míssil balístico. O míssil ele atingiu um prédio residencial aqui na cidade, não no bairro que eu moro, do outro lado da cidade, digamos assim, e 4 pessoas morreram. Esse míssil ele teve uma precisão que ele conseguiu atingir justamente o quarto, que é o quarto seguro. Um quarto que ele é feito de forma especial, construído de forma especial, com paredes bem mais grossas e resistentes, com janela e porta bem grossas, como se fosse janela e porta de cofre. E, tragicamente, o míssil atingiu exatamente nesse quarto onde as pessoas estavam. Então, a minha cidade também foi atingida nessa madrugada, às 4 horas da manhã, por volta de 4 horas da manhã, horário daqui. Bianca, eu gostaria de saber o motivo que Israel resolveu atacar o Irã. Foi por causa do regime dos ayatolás ou por causa da possibilidade do Irã vir a ter acesso a construir uma bomba atômica? Exatamente isso. A questão é do programa nuclear do Irã. A verdade é que já há anos Israel vem acompanhando e vem divulgando também esse adiantamento do Irã na questão do programa nuclear. E nos últimos tempos, segundo informações dos serviços de informação dos Estados Unidos e também de Israel, o Irã estava se aproximando muito de conseguir ter bombas atômicas. E essas bombas, segundo o programa do Irã, são feitas exatamente para destruir Israel, a princípio. Então, foi uma necessidade do governo de Israel de atacar o Irã. Isso tudo foi feito de forma altamente sigilosa, foi feito na noite de quinta para sexta-feira, e o programa militar de Israel, o programa do ataque ao Irã, tem alguns objetivos. Um
destruir todo o arsenal do Irã, arsenal que eles têm para a construção dessas bombas, destruir as centrífugas que eles têm para o aquecimento de urânio, também destruir todo o arsenal que eles têm de mísseis, que são esses mísseis que eles estão lançando em direção a Israel contra a população civil de Israel, e também para matar todas as pessoas, os cientistas ligados a esse programa nuclear do Irã. Bianca, eu gostaria de saber também se tem procedência de que o governo autoritário do Irã ele tem apoiado grupos terroristas, no caso o Hamas e o Hezbollah. Isso é verdade? Exatamente. Aqui costuma-se falar que o Irã é a cabeça de tudo. Com o dinheiro do Irã e com o apoio do Irã, tanto o Hamas como o Hezbollah podem sobreviver. O Hezbollah bem menos agora, o Hamas mais ou menos, mas a verdade é que todo o apoio e o dinheiro, uma boa parte do dinheiro, vem do Irã. E por isso Israel sempre considerou que a cabeça do monstro era o Irã. Muito bem. Agora, na sua expectativa, pela sua grande experiência, você que é uma cidadã que tem dupla nacionalidade, Israel e o Brasil, você acredita que essa guerra vai durar muito tempo, Bianca? Isso é, digamos assim, a pergunta que vale $1 milhão. É uma pergunta que dificilmente alguém pode dar uma resposta muito precisa. Há poucos dias eu falava que, ontem, no final de semana, eu falei que, por exemplo, essa semana teriam as provas de vestibular. E o Ministério da Educação divulgou que as provas foram adiadas para a semana que vem, nos mesmos dias. Por exemplo, uma prova que estava marcada para terça-feira de manhã, de 10 a 1 da tarde, digamos, vai ser na terça-feira da semana que vem, de 10 a 1 da tarde. E o Ministério da Educação ele não pode sozinho resolver isso. Ele foi orientado a fazer isso pelo um órgão em Israel chamado Pikud Haoref, é um órgão que ele é o responsável para dar todas as orientações para esse clima de guerra, né? Esse estado de guerra que o país se encontra. Então, digamos assim, uma junção de militar com defesa civil, corpo de bombeiros, é um órgão mais ou menos assim, não sei exatamente traduzir em português o que seria no Brasil. Mas ele é o órgão que faz todos os anúncios, que dá todas as orientações e determinações. Provavelmente o Ministério da Educação recebeu as orientações desse órgão e divulgou. Então, se a gente pensar, a gente fala, então, daqui a alguns dias, essa guerra vai terminar, porque semana que vem vão ser as novas datas de vestibular. E, ao mesmo tempo, o governo disse que o estado de guerra será mantido até o dia 30 de junho, ou seja, a gente ainda tem umas 2 semanas por aí. Estado de guerra quer dizer que todo um protocolo de guerra, onde o governo e esse órgão, né, especial determinam em relação a se tem escola, se tem eventos de esporte, de cultura, o que pode abrir, o que não pode abrir, todas as atividades, toda a regulamentação para esse estado de guerra. Então, falaram até o dia 30. Muito bem. Bianca. Também porque em Israel a gente costuma falar que tudo pode mudar de um minuto para o outro, não de um dia para o outro. Aqui se muda tudo de um minuto para o outro. Então, difícil responder uma pergunta dessas. Bianca, é verdade que o primeiro-ministro de Israel teria afirmado para a imprensa que só vai parar com os ataques na hora que destruir totalmente as instalações nucleares do Irã? Pode ser que ele tenha falado e pode ser que ele pense isso, mas é uma coisa bastante difícil, porque o Irã é um país muito grande, o território iraniano é muito grande e as instalações são espalhadas por todo o território iraniano. Fica muito difícil. E tem muitas instalações que provavelmente Israel ainda não sabe ou que foram construídas debaixo da terra numa profundidade que não se sabe se as bombas que Israel tem são suficientes para penetrarem tão fundo no território iraniano. Talvez precise de
material bélico mais avançado, que talvez só os Estados Unidos tenham. A gente não sabe, também porque aqui a gente tem censura militar, e nem todas as informações são divulgadas, são passadas nem para a imprensa, nem para o público. Bianca, é verdade que o sistema de defesa antiaéreo de Israel é um dos mais modernos do mundo? Sem dúvida. Eu acho que o sistema de defesa é um sistema que já vem melhorando durante os últimos anos. A gente está em guerra desde o dia 7 de outubro de 2023, por causa do ataque do grupo terrorista Hamas. Então, os desafios são muito grandes e, ao mesmo tempo, os sistemas são atualizados e são modernizados. Para você ter uma ideia, por exemplo, o Irã, que é um país que não tem fronteira com Israel, quando lança um míssil, Israel, o sistema de defesa já consegue identificar que tem um míssil vindo em direção a Israel. Esse sistema solta uma mensagem para toda a rede de telefonia celular do país aqui, né? Meia hora antes da previsão que esse míssil deve atingir algum lugar em Israel. Então, já toca um alerta que vai ter sirene, ou seja, a gente tem meia hora para se aproximar de um lugar protegido. Depois, 15 ou 10 minutos antes, já diz, podem começar a entrar nos lugares protegidos, ou um quarto protegido, ou um bunker público, ou um bunker no prédio onde você mora. Então, a gente já se prepara e já começa a entrar nos bunkers. E na hora que já está chegando no território, no espaço aéreo israelense, mais uma mensagem e alarme que toca em todos os lugares, em todas as cidades, em todos os lugares. Então, é realmente um sistema, não só um sistema de defesa aérea, como um sistema de comunicação muito eficiente, porque não tem como você não sabia, não existe isso. Todo mundo recebe várias mensagens. A diferença, por exemplo, essa noite é que o Irã lançou míssil balístico, que é mais rápido. E esse míssil, a gente só consegue receber informação 10 minutos antes. Então, a gente teve um prazo de 10 minutos para chegar no bunker, para entrar numa sala ou num quarto protegido. Bianca, ainda no mesmo assunto, é verdade que o exército de Israel é o mais seguro, mais bem informado de todo o Oriente Médio? Espero que sim. Espero que sim. A verdade é que o Exército de Israel, hoje em dia, ele usa muita tecnologia, e tecnologia como o sistema aéreo de defesa, ele é um sistema que vem se modernizando o tempo todo. São inúmeros sistemas e possibilidades. Realmente é uma possibilidade, um exército que ele não usa somente as forças terrestres, mas ele também usa muito da tecnologia, né, de sistemas de computação e, enfim, que precisam ser usados para a gente enfrentar tantos desafios. Inclusive, só adiantando que o jovem, quando ele se alista no Exército aos 18 anos, tem muitas possibilidades de prestar o seu serviço militar nas unidades tecnológicas. Nem todos vão para o fronte de guerra, tem muitos que vão para as unidades de tecnologia, de informação, para poder realmente trabalhar nessa área. A seu ver, de acordo com a sua experiência internacional, essa crise, essas hostilidades por parte do Irã contra Israel, elas começaram com a queda do Shah Reza Pahlavi e com a cessão ao cargo do majoritário no Irã, do Ayatollah Khomeini? Acho que sim. Eu acho que grupos radicais e pessoas radicais levam a situações como essa. A verdade é que eles têm uma ideologia que eles precisam acabar com Israel, tirar Israel do mapa. Então, enquanto Israel ataca as bases militares e locais que fazem armazenamento de armas e mísseis, o Irã ataca as cidades, a população civil, os prédios residenciais. O Irã não está atacando bases militares, o Irã está atacando cidades, prédios residenciais.
durante a madrugada. Também tem um motivo para esses ataques serem executados durante a madrugada. O Irã lança mísseis enormes, mísseis que têm, digamos, 10 metros de comprimento e carregam cerca de 12 mil litros de combustível com oxigênio. Então, é um abastecimento muito, muito grande e perigoso. Por isso, ele é feito de noite e os mísseis são lançados de madrugada. Leva tempo e os mísseis são lançados de madrugada. E por isso que os mísseis que eles não são interceptados no espaço aéreo israelense ou antes dele por países vizinhos e que mísseis que atingem algum local em Israel, um prédio residencial, o dano e o prejuízo realmente é muito grande, é incalculável. Bianca, de acordo com o acompanhamento da mídia internacional, neste momento, Israel está vencendo a guerra. Depende de quem fala e o que tipo de análise faz. A verdade é que Israel está atacando seguindo um projeto feito há muitos anos, preparado durante anos com os mínimos detalhes, para atacar essas bases de terrorismo do Irã. E, seguindo esse protocolo, a verdade é que há já muitos resultados positivos, há êxito, e, por isso, imagina-se que, se não acabar com o programa nuclear do Irã, pelo menos vai conseguir desacelerar e atrasar e muito esse programa nuclear que tem o objetivo de tirar Israel do mapa. Bianca, gostaria de agradecer a sua participação e gostaria também de agradecer a participação importantíssima do jornalista, seu amigo particular, o Rui Guilherme, jornalista famoso do Rio de Janeiro, que está nos acompanhando neste momento, nessa entrevista internacional, que a Rádio São João está tendo a honra de falar contigo. Mas antes de terminar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira jornalística. A minha carreira jornalística começou já faz muitos anos. Eu trabalhei durante um bom tempo na Rádio Globo do Rio, na equipe de esportes. Foi lá que eu conheci também o Rui Guilherme, que era meu colega da Rádio Tupi. E durante muitos anos a cobertura de futebol da seleção brasileira. Depois eu passei para o Jornal Dia, um jornal muito grande no Rio. E fiz outros trabalhos de assessoria de imprensa. E também trabalhei como correspondente aqui em Israel para a Folha de São Paulo durante um bom tempo, também na Globo News. E alguns anos atrás eu me aposentei de forma precoce do jornalismo. Hoje eu colaboro com alguns veículos, mas eu trabalho em outro ramo, eu trabalho no ramo de importação e numa empresa grande aqui em Israel. E é isso a minha vida. Neste momento, Bianca, aqui no Brasil, em São João del Rei, duas perguntas, numa só, duas respostas e uma pergunta. Neste momento, aqui no Brasil, são 10 horas e 48 minutos. Gostaria de saber o horário neste momento onde você se encontra, aí nos arredores de Tel Aviv. E se você já conhecia, ou conheceu, ou ainda vai conhecer a linda cidade de São João del Rei. Agora são 4 horas e 48 da tarde, belo dia de sol, muito calor, início do verão aqui no país. Não conheço São João del Rei, mas eu espero que numa próxima viagem ao Brasil tenha a possibilidade de fazer uma visita à cidade de vocês. E nós gostaríamos que você passasse pela rádio para tomar um cafezinho conosco. Com muito prazer. Um abraço, muito obrigado, tá? Obrigada a você, muito bom dia e obrigada a todos. E boa tarde para você. São 10 horas e 49 minutos.
falamos diretamente nessa ligação, nessa entrevista internacional, a primeira emissora de rádio da região do Campo das Vertentes, que teve a oportunidade de falar, de ouvir a experiente jornalista Bianca Kestenbauer, que mora lá em Israel, trazendo essas informações para os milhares de ouvintes da Rádio São João del Rei. E daqui a pouquinho, a participação do prefeito de São João del Rei. Aliás, ele já está conosco, né? Daqui a pouquinho o prefeito de São João del Rei vai falar conosco, trazendo algumas informações importantíssimas nesta linda manhã de segunda-feira. Agora são 10 horas e mais 50 minutos. Jornal das 10. A sintonia da notícia.